Fala, torcedor rubro-negro. Bem-vindo ao canal de notícias do Atlético Paranaense. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no canal, curtir e comentar o vídeo. Vamos às notícias. O Atlético Paranaense concluiu os últimos ajustes antes de um confronto decisivo pela Série B do Campeonato Brasileiro. Neste domingo, às 18h30, o Furacão entra em campo na Liga Arena com a obrigação de vencer. O adversário da vez é o Botafogo de Ribeirão Preto, equipe tradicional, organizada, que promete dificultar a vida rubro-negra. Mas o momento pede mais do que cautela. Pede ação, pede resultado. E, acima de tudo, pede reação imediata. O ambiente é de pressão. A sequência recente de tropeços acendeu o sinal de alerta dentro e fora do clube. Primeiro, o empate amargo diante do Brusque pela Copa do Brasil. Um 0-0 indigesto, diante de um adversário da Série C que gerou frustração em boa parte da torcida e colocou em xeque o desempenho coletivo do time. Depois veio a derrota na Série B, justamente quando o time começava a sonhar com uma sequência positiva. O revés custou caro. O Atlético caiu para fora do G4, a zona de acesso à elite nacional, e perdeu terreno na disputa por uma das 4 vagas mais cobiçadas da competição. O cenário não é catastrófico, mas é delicado. A Série B é traiçoeira, e qualquer vacilo pode custar caro. Por isso, a partida contra o Botafogo SP ganhou contornos de decisão. Uma vitória pode recolocar o Furacão no caminho da estabilidade. Uma derrota, por outro lado, alimentaria ainda mais a desconfiança que ronda o trabalho do técnico Maurício Barbieri. O momento é crítico, e a resposta precisa vir dentro das 4 linhas. E é justamente pensando em mudança, em retomada e em confiança que o Atlético celebra o retorno de um nome de peso: Allan Kardec. O experiente atacante está de volta entre os relacionados após ficar de fora da última partida por conta de desgaste muscular. Barbieri optou por preservá-lo, mas agora, com a necessidade de gols e presença ofensiva, o retorno do centroavante se torna estratégico. Kardec não é só referência técnica, é também liderança, vivência, capacidade de decisão em jogos de alta tensão, como este que se avizinha. Contudo, nem todas as notícias são boas para a comissão técnica. O lateral esquerdo Esquivel, ainda sentindo dores no tornozelo, segue fora da lista de relacionados. Dudu, por sua vez, continua em tratamento no departamento médico e também não estará à disposição. E o meio-campista Palácios cumpre suspensão automática após ser expulso na rodada anterior. São ausências importantes, que mexem nas opções do treinador e exigem soluções criativas para manter o time competitivo. A preparação foi intensa. Desde o fim da última partida, os jogadores se apresentaram no CT do Caju para um cronograma de treinos táticos, físicos e psicológicos. Houve reuniões internas, análise de desempenho, revisão de posicionamento defensivo e exercícios específicos de finalização. O clima no elenco é de foco absoluto. Ninguém esconde a insatisfação com o rendimento recente, mas a palavra de ordem no vestiário é superação. A ideia é transformar frustração em combustível. Dentro de campo, o Atlético deve adotar uma postura mais ofensiva, com maior presença no campo adversário e velocidade na transição. A volta de Kardec, inclusive, pode liberar os pontas para atuar com mais liberdade, abrindo espaço para infiltrações e bolas alçadas na área. O time precisa encontrar novamente o equilíbrio entre posse de bola e objetividade, algo que se perdeu nas últimas apresentações. A expectativa é que o setor ofensivo recupere o protagonismo que já teve em outras fases da temporada. Do outro lado, o Botafogo SP chega motivado após bons desempenhos recentes. A equipe, comandada por Paulo Gomes, aposta na consistência defensiva e em contra-ataques rápidos, explorando os espaços deixados pelo adversário. É um time que sabe jogar fora de casa e que, historicamente, costuma complicar a vida dos grandes. Por isso, o Atlético terá que tomar cuidado com a exposição desnecessária e evitar erros de posicionamento que possam custar caro. O torcedor sabe que não existe jogo fácil na Série B. Cada rodada é uma batalha, cada ponto conquistado é motivo de alívio, cada tropeço pode ser fatal. Mas em casa, com o apoio de uma torcida que sempre fez a diferença, o Furacão quer se reencontrar. A Liga Arena precisa voltar a ser um caldeirão. E o time precisa mostrar que, mesmo pressionado, é capaz de se reinventar, lutar e construir uma trajetória digna de acesso. O momento é de resgate.
resgate da confiança, da consistência, da alma competitiva que sempre caracterizou o Atlético. Os últimos jogos serviram de alerta, mas também de lição. E agora, com o elenco mais completo, mesmo com desfalques, é hora de transformar teoria em prática. Allan Kardec pode ser o ponto de virada, o nome que lidera uma retomada. Mas para isso, todos precisam jogar juntos: time, comissão, torcida. Porque o acesso à Série A não se conquista em um jogo, mas se perde em detalhes. Domingo é dia de decisão. Não vale taça, não define campeonato. Mas pode muito bem definir um novo rumo para a temporada. E o Atlético sabe disso. Com isso, a provável escalação do Furacão tem: no gol, Micael; na lateral direita, Raul; na esquerda, Fernando; a dupla de zaga terá Tobias Figueiredo e Abraão; meio-campo terá Falcão, Felipinho e Zapelli; no ataque terá Luiz Fernando, Isaac e Renan Peixoto. E falando em pressão, ela aumentou. E muito. O clima dentro do Atlético Paranaense começa a ficar cada vez mais denso, pesado, quase sufocante. A expectativa que antes era esperança se transformou em cobrança, e o que antes era paciência virou urgência. A fase é delicada, e o reflexo disso está por toda parte. Nas arquibancadas, nas redes sociais e principalmente no vestiário. E Barbieri? Será que balançou no cargo? A resposta veio na lata durante a entrevista pós-jogo, sem tentar disfarçar, sem floreios. O técnico Maurício Barbieri foi direto ao ponto e admitiu: sua permanência não está garantida. Com um semblante sério, mas consciente da situação, ele reconheceu que está na corda bamba e que já não depende apenas de seu esforço para continuar à frente do Furacão. A segurança é ilusória. Se em algum momento alguém entender que tem que trocar, isso não está no meu controle, disse. O que está no meu alcance é corrigir, avaliar o que não funcionou e ajustar para que as vitórias voltem. É um discurso realista, mas que também evidencia a tensão dos bastidores. A cada jogo sem vitória, a pressão aumenta. A cada atuação apática, cresce o coro que pede mudanças. O tempo, agora, se tornou inimigo. E a margem de erro é quase nula. Nos corredores da Liga Arena, comenta-se que a diretoria monitora tudo de perto. Cada treino, cada coletiva, cada reação da torcida. E não é só por capricho, é porque o momento exige isso. O desempenho do time em campo oscila, e isso afeta diretamente a confiança do torcedor. E como se sabe, quando a arquibancada começa a perder a fé, o banco de reservas sente primeiro. E agora, o Atlético se prepara para uma sequência decisiva, talvez a mais importante até aqui em 2025. São 4 dos próximos 6 jogos em casa, jogando na Liga Arena, com o apoio, ou julgamentos da torcida. Um verdadeiro teste de resistência, planejamento e reação. A maratona começa neste domingo, às 18h30, contra o Botafogo de Ribeirão Preto, pela 6ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O time precisa vencer, não só para somar pontos, mas para dar uma resposta clara ao torcedor que ainda está em dúvida se acredita ou não no projeto atual. Na sequência, na quinta-feira, o duelo é contra a Chapecoense, também pela Série B, e logo depois vem o momento mais aguardado, o confronto de volta contra o Brusque, no dia 20 de maio, pela Copa do Brasil. A primeira partida terminou empatada, sem gols. Agora é vencer ou vencer. Qualquer novo empate e a vaga para as oitavas será decidida nos pênaltis. Ou seja, chegou a hora de mostrar força, de transformar a pressão em desempenho, de reagir. Mais do que tática e discurso, agora o Atlético precisa de atitude, precisa de desempenho em campo, precisa resgatar a identidade que o torcedor cobra. A temporada está longe de ser definida, mas os próximos jogos podem ser o divisor de águas entre a continuidade de Barbieri ou uma mudança drástica no comando técnico. A Liga Arena, que sempre foi o pulmão rubro-negro, se transforma neste momento em um campo de provas. Não apenas pela necessidade de vencer em casa, mas pelo ambiente de desconfiança que começa a se espalhar. Os aplausos já não são automáticos. Os cantos de apoio já não são unânimes. E quando isso acontece, o recado é claro. O torcedor está cansado de palavras e quer ver ações. E a pergunta volta a ecoar nos bastidores. Barbieri ainda tem o elenco na mão? Ele ainda tem tempo para mudar o rumo da história? Ou o fim do ciclo já começou, silenciosamente, sem aviso prévio? Enquanto isso, a diretoria faz o que lhe cabe. Observa,
analisa e pondera. Trocar de técnico no meio de uma maratona de jogos é sempre arriscado, mas manter um comando desacreditado também pode ser ainda mais perigoso. É um dilema que exige frieza, estratégia e coragem. Internamente, os jogadores sabem que o momento é tenso. Ninguém está confortável. Alguns atletas já sentem a cobrança individual aumentar, outros evitam entrevistas para não entrar na linha de tiro, mas todos sabem que, quando os resultados não vêm, as consequências não ficam só no banco, elas se espalham e atingem o elenco todo. É nesse ambiente que Barbieri terá que trabalhar, terá que planejar e, acima de tudo, terá que convencer, não com entrevistas bonitas, mas com resultados em campo. A torcida não quer mais ouvir sobre ajustes, evolução ou processo. A torcida quer vitória, quer entrega, quer atitude. Os próximos jogos não são apenas partidas, são capítulos de uma novela em que o protagonista pode sair aplaudido ou vaiado. Tudo depende do que acontecer entre as 4 linhas. Se quiser continuar no comando, Barbieri vai ter que fazer mais do que prometer. Vai ter que mostrar em campo que ainda tem comando, que ainda tem repertório, que ainda merece a confiança. Porque neste momento, o Atlético Paranaense não joga apenas por 3 pontos. Joga por respostas. Joga por confiança. Joga por um futuro. E o relógio já começou a correr. E aí, torcedor, curtiu a notícia? Deixe seu comentário abaixo e fique atento ao nosso canal, pois aqui você tem todos os dias notícias do nosso furacão.